Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa nona aula de Arquitetura e Organização de Computadores. Bom, o que aprendemos na última aula? Nós aprendemos componentes da placa-mãe e focamos no chipset, vimos o conceito deles, vimos que ele é dividido em dois chips, no caso, ponto norte e ponto sul. Vimos o que é um barramento local e um barramento de expansão. Então, nós vimos que o barramento de expansão era acessível através de slots que tínhamos na placa-mãe, que no caso seriam aquelas placas em que a gente compra e que conecta através dos slots, certo? Na placa-mãe. Como é o caso da placa de rede, da placa de som e da placa de vídeo. Então, na aula passada eu trouxe para vocês alguns exemplos de barramentos de expansão ultrapassados e os atuais. Como ultrapassados, eu dei o exemplo de ISA, EISA, VLB e AGP. Como exemplos atuais, eu tenho aqui para vocês o PCI Express, SATA e USB. Hoje iremos iniciar nossa aula através do barramento de expansão ISA. Nós vamos começar a ver mais detalhadamente esses barramentos, certo? Então, o que foi esse barramento ISA? Foi o primeiro barramento utilizado em computadores do tipo PC. Esse tipo PC era o computador pessoal. No caso, é o mesmo tipo de PC que nós utilizamos em nossas casas ultimamente, certo? Apresentava duas versões, uma com 8 bits e outra com 16 bits. A de 8 bits era usada pelos primeiros computadores e o de 16 bits usados a partir dos computadores 286. Eu trouxe aqui uma pequena foto de como era esse computador 286, certo? Então, o slot ISA era dividido em duas partes. A primeira e maior contém os pinos usados pelas placas de 8 bits. Já as placas de 16 bits utilizavam ambas as partes. Aí aqui eu trouxe para vocês como é que era o barramento de expansão ISA. E aqui nós temos o barramento de expansão EISA. Ela possuía as mesmas dimensões do slot ISA, 16 bits, mas o seu slot possuía duas linhas de contato. A frequência era de 8 MHz e o seu barramento de dados e de endereço era de 32 bits. O slot EISA era semelhante ao slot ISA, com a diferença de possuir a cor marrom e ser um pouco mais alto do que o slot ISA. E aqui nós temos o barramento de expansão VLB, que surgiu em 1993. Ele tinha um padrão aberto de barramento de 32 bits, conseguia ser bem mais rápido do que o barramento EISA e trabalhar na frequência de 33 MHz. E a sua taxa de transferência teórica era de até 133 MB por segundo. Então, no caso, o VBL era um barramento local, onde seus contatos estavam ligados diretamente aos pinos do processador, se tornando desta forma um padrão mais rápido do que os barramentos ISA e EISA. Aqui nós temos a representação nessa imagem do que foi o barramento de expansão VLB. E nós temos o AGP, que, impulsionado pelo surgimento das placas de vídeo 3D, começaram a evoluir rapidamente. Foi aí que foi desenvolvido o padrão AGP. Ele foi criado especificamente para utilizar placas de vídeo. Então aqui, o barramento AGP classifica-se em 4 tipos principais, que estão aqui representados nesta tabela. Aqui o modo AGP X1, AGP X2, AGP X4 e AGP X8. Certo? E a alimentação deles, no caso, os dois primeiros possuem 3,3 volts e os dois últimos possuem 1,5 volts. Todos possuem 32 bits, mas a taxa de transferência varia. No caso, o primeiro ele possui 269 MB por segundo, o segundo possui 533 MB por segundo, o terceiro 1066 MB por segundo e o quarto com 2133 MB por segundo. Então, no barramento de expansão AGP, a taxa de transferência era exclusivamente para a placa de vídeo. Aqui, ó, como demonstra na figura, nós temos a representação de um barramento de expansão AGP. E aí nós temos o barramento de expansão PCI.
que funcionava como uma forma nativa a 33 MHz, o que resultava numa taxa de transmissão teórica de 133 MHz. Com o passar do tempo, tornou-se lento com relação ao processador e outros componentes. Assim, os periféricos rápidos migraram para outros barramentos, como por exemplo PCI Express. Então, o desempenho do barramento PCI é melhor do que o VLB, fornece acesso direto à memória do sistema para dispositivos conectados. A vantagem dele é ter a compatibilidade com o recurso Plug and Play. O recurso Plug and Play é aquele recurso em que conectamos e ele automaticamente já detecta aquele dispositivo. E a gente já pode utilizar ele a partir disso, certo? Então, esse recurso permite conectar um dispositivo no slot PCI e ser automaticamente reconhecido e configurado para funcionar. Mas ele tem uma desvantagem, que apresenta uma limitação, ou seja, a taxa de transferência é compartilhada com todos os dispositivos conectados em seus slots. Então, quanto maior o número de periféricos conectados, menor a taxa de transferência real obtida por eles. Aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que fale sobre o barramento ISA, barramento EISA e o barramento VLB. Eu quero também que digam qual é a vantagem e desvantagem do barramento PCI. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos os barramentos externos, no caso foram o ISA, EISA, VLB, AGP e PCI, com definições importantes, com características diferentes. Aqui temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.